Então, bom dia a todos. Hoje é o terceiro dia de palestras dentro do 35º Festival de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria, né, dessa vez online. É um prazer, está sendo um prazer para mim ser o moderador dessa classe de trompa, que eu quero que perdure por mais festivais, porque é importante para todo mundo. Hoje a gente vai terminar essa sequência com uma grande palestra da Valesca Beltrame. Eu estou muito ansioso para ouvir, para conhecer mais a Valesca. Tem uma história com a trompa linda, começa lá atrás, né? E ela está envolvida com, não a trompa, mas os metais na família. Então, a gente vai conversar um pouco com ela. Ela tem uma pesquisa sobre esse trabalho na literatura brasileira, né? E na performance. Eu vou passar para ela dividir com a gente como que está sendo essa pesquisa na trompa agora, na pandemia, né? Então, bem-vinda a todos. Valesca. Bom dia, tudo bem, pessoal? Um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradecer o convite da professora Vera Viana e do professor Cleiton para esse festival. A gente podia estar junto falando, mas infelizmente esse momento não permite. Então a gente faz o melhor que a gente pode. Agradeço a todos vocês que estão aqui interessados na palestra. Obrigada. Vou falar bem resumidamente como é que eu comecei a estudar trompa, para vocês me conhecerem um pouquinho, e depois a gente fala sobre a minha pesquisa. Bom, eu vim de uma família de músicos, então, 4 gerações de músicos profissionais, faço parte da 4ª geração, então a música era uma coisa meio óbvia na minha vida, desde que eu nasci, e isso facilitou muito a iniciação, né, e o direcionamento para a trompa, porque meu pai liderava um projeto de bandas municipal aqui no interior de São Paulo, em Sumaré, e então, como nós não tínhamos nenhum trompista ainda na família, eu fui incentivada a escolher a trompa, e assim estou até hoje. Bom, depois que eu saí desse projeto, eu estudei em São Paulo, estudei em Tatuí primeiro, uma breve passagem por Tatuí, com a professora Graziela Bortes, que hoje é professora do Instituto da Unesp, de matérias teóricas. Estudei depois na que hoje é a EMESP, né, e antiga ULM, com o professor Mário Rocha. E depois eu tive um aperfeiçoamento com o Luiz Garcia através da VITE, que era uma fundação que dava bolsa de estudos para jovens instrumentistas. Então, basicamente, foi essa minha trajetória até eu chegar à Unicamp, né, meu bacharelado eu fiz na Unicamp, e como eu tinha muito desejo de continuar estudando, eu me aventurei a fazer o mestrado e o doutorado. O mestrado eu também fiz na Unicamp, e o doutorado eu fiz na Unirio, porque naquele momento eu achei que, para o meu assunto, eu teria que mudar de instituição para eu fazer uma pesquisa um pouco mais completa, que eu me orgulhasse mais. Então, a Unirio me dava mais esse suporte naquele momento. E, bem, eu fiz também, como todo estudante de música, eu participei de vários festivais no Brasil, gosto muito de tocar música de câmara, então participei várias vezes de quintetos de metais, quintetos de sopros. E em 2009, eu ingressei como membro do naipe da Orquestra Sinfônica Nacional, que tem sede em Niterói, na Universidade Federal Fluminense, a UF, no Rio de Janeiro. Então, desde lá, eu moro lá e me dedico às atividades no Rio.
Bom, o que eu preparei hoje, que eu achei que seria bastante interessante falar para vocês, é que sobre as minhas pesquisas, né, do mestrado e do doutorado, que são direcionadas ao repertório brasileiro para trompa e piano. Por que eu me motivei a falar sobre isso? Eu percebi que a minha pesquisa de doutorado já tem quase 10 anos. Eu fiz ela em 2011. E eu falo muito pouco sobre esses trabalhos, né? Então, acho que eu falei, acho que só 2 vezes sobre esses trabalhos. Então, acho que seria uma boa oportunidade para divulgá-lo também. Então, comentando um pouco o que me motivou a fazer essas pesquisas, eu, em 2000 e acho que nos anos 2000, mais ou menos, o Rotary Clube de Campinas tinha um programa para jovens solistas. Então, tinha um concurso em Campinas para jovens instrumentistas e o prêmio era fazer um festival na Austrália. E eu fiquei animada em fazer e concorrendo nesse concurso, mas o que me intrigou muito foi que eu tinha no repertório solicitado para o concurso que tocar uma peça brasileira para trompa. E aí, quando eu olhei para esse edital, eu percebi que eu basicamente tocava só 2 peças brasileiras, que nunca tinha sido incentivada, a não ser através da banda, né, a tocar o repertório brasileiro, mas que a minha formação como trompista não dava tanta importância para esse repertório. E foi aí que eu percebi que eu conhecia muito pouco e que eu precisava conhecer mais e que via e percebi também que o meio ambiente em que eu vivia, os meus colegas, os meus professores, a gente tocava muito pouco do repertório. Não se falava sobre ele, não era difundido, não era estudado na universidade. E aí isso me começou a me incomodar, e foi isso que me fez a me aventurar nesse campo da música brasileira. E como era, para minha surpresa, né, foi um campo muito grande, né? Eu tinha muitas formações, muita peça para muitas formações, não só camerísticas, pequenas, mas para trompa solo. Então, a minha surpresa foi tão grande que eu tive que focar em uma dessas modalidades, porque senão eu não ia dar conta de fazer a pesquisa toda. Então, o mestrado, eu basicamente faço um panorama de 10 anos desse repertório, comentando um pouco sobre os compositores que se dedicaram a esse repertório, sobre as obras que eu encontrei, e ilustrando mais ou menos todas essas vertentes, né, da música, que compositores foram esses que se dedicaram à trompa, de que maneira eles escreveram para o instrumento. Então, essa foi um mapeamento basicamente histórico, o meu mestrado, que me deu suporte para fazer o trabalho que eu queria fazer no doutorado, que é um pouquinho diferente, que é um estudo mais aplicado. Então, eu queria pedir para o Cleiton para começar a passar os slides para mim, e aí a gente vai começar a falar da pesquisa do doutorado. Todo mundo consegue ver? Todo mundo vendo? Sim, daqui sim. Sim. Ótimo, então tá bom. Então, o título, né, dessa palestra de hoje é sobre literatura brasileira, história, pedagogia e performance, e o subtítulo é a minha tese de doutorado, que é a aplicabilidade do repertório brasileiro nos cursos de graduação em trompa. Então, o que eu quero dizer com esse título? Eu quero saber, porque não bastava
eu identificar que esse repertório não era tocado, que ele não era visitado. Eu queria entender o porquê que isso acontecia, qual era a grande problemática, né, envolvida nessa lacuna. Pode passar, Cleita, próximo. Então, o que eu fiz? Quais foram os meus primeiros passos, né, para a gente identificar, fazer uma pesquisa e ter resultados? Eu visitei todas as bibliotecas que eu pude, públicas das faculdades, para fazer uma revisão de todos os trabalhos acadêmicos que tivessem proximidade com esse tema. Né? Todas as pesquisas que tinham sido feitas em relação e direcionadas à trompa, especialmente no Brasil. E então eu fiz toda essa revisão para me calçar, para saber que material era esse, e pouca coisa se falava do repertório em si. Até aquele momento, só a dissertação de mestrado do professor Antônio Augusto, que já é falecido, contemplava um pouco desse repertório. Mas ele também fazia um escopo mais geral, ele falava de todas as formações, para trompa e voz, para duos, para trios. Então, a pesquisa dele de mestrado ajudou muito em relação a descobrir mais desse repertório. Depois, para eu fazer uma crítica construtiva sobre isso, sobre a falta do trompista ter essa lacuna, né, na formação dele, que não é conhecer o repertório do próprio país, precisava partir de alguma instituição, né, de ensino, para saber o que acontecia, como é que eu ia fazer essa crítica. E aí eu fiz uma revisão das ementas dos cursos, né, dos programas de curso de graduação, só que eu não tinha como fazer uma comparação de instituição pública com instituição privada. Então, eu decidi focar nas universidades federais, nas instituições públicas de ensino, e aí eu encontrei, na época, todos esses programas que tinham curso de trompa, né, a UFBA, a UFPB, o FMG, o Unirio, o FRJ, a Universidade de vocês, de Santa Maria, a UFRN e a UNB. E para minha não surpresa, né, os cursos, essas ementas, esses documentos oficiais, eles não mencionavam nenhum repertório, né? Aquilo que o trompa 1, o que o aluno tem que estudar? Tem que estudar tal exercício do método Max Belfonse, tem que estudar o Coprach, tem que estudar e tem que tocar o segundo concerto de Mozart. Mas, assim, a grande maioria dos cursos não contemplava, né? Ironicamente, o único curso que contemplava o repertório brasileiro, que tinha uma ou duas citações, era o curso da Unirio, onde o professor Schwab dava aula, e a UFRN, que quando o Radegundes, o filho do Radegundes, o Radegundes Tavares, tinha acabado de assumir, coincidentemente, o departamento e tinha feito uma revisão desses programas, né? Então, assim, a minha proposta era realmente validar esse repertório e propor que ele fosse adotado nas universidades brasileiras durante o curso de graduação do trompista. Pode passar, por favor. Mas eu precisava, eu queria estudar tecnicamente esse repertório, né, para saber o que tecnicamente ele tinha, né, se ele tinha realmente, era digno de ser estudado, quanto desse repertório merecia ser estudado. Então, eu precisei tentar fazer uma comparação. E qual foi a maneira como de que maneira eu fiz isso? Como é que eu encontrei isso? Eu quis, então, focar nos aspectos técnicos, né,
e trabalhar com os aspectos técnicos. Exatamente aquilo que tinha abordado nos métodos que a gente estudava, comumente estudados, com aquilo que continha no material técnico da peça, né? Então, por exemplo, a articulação, né? Que tipo de articulação tinha na peça que também tinha abordado no método e que a gente estudava para se aperfeiçoar tocando o instrumento. Aí eu precisava, então, fazer uma seleção de métodos, né? Eu precisava escolher métodos. Então, eu fiz uma escolha de 5 métodos para ter exemplares tradicionais, né? Que, por exemplo, eu usei o Farkas, eu usei Maximel Pons, e usei também uma metodologia um pouco mais próxima da data que eu estava fazendo a pesquisa, para contemplar um pouco mais a realidade do momento, né, de metodologia do momento. Então, eu usei esses métodos que eu coloquei aí, o Wendell Ryder é um professor americano, esse método de 2006, Felipe Farkas é de, se não me engano, deixa eu ver aqui, dos anos 50, o Verne Reynolds é de 97, o da Freud é de 94, e o Max Melfons, que é super tradicional, que é da trompa, é de 24. Pode passar, Cleiton, por favor. Então, assim, como é que eu fiz o estudo aplicado? Eu fiz peguei uma das peças com as quais eu trabalhei, e para exemplificar para vocês, como é que eu fiz esse estudo comparado? Eu pegava a peça, estudava. Então, por exemplo, coisas que a gente estuda normalmente no dia a dia, que são intervalos variados com ligaduras, né? Intervalo de segunda, de terça, de quarta, de quinta. Então, esses intervalos, eles eram trabalhados, esse tipo de técnica utilizada na peça, ela também era estudada no método, né? Então, eu fazia essa comparação e o método foi embasando essa minha técnica musical. Então, por exemplo, o que Verne Reynolds falava sobre esse tipo de abordagem técnica? Ouça a altura das notas, toque cada uma separadamente, vá diminuindo a distância até conectá-las completamente com o ar. Então, isso já era um embasamento técnico-teórico de que essa peça, ela tinha fundamento técnico para ser estudado, já que a gente estuda isso normalmente no dia a dia. Pode passar o próximo. Por exemplo, a gente estudar o registro agudo do instrumento, né? A peça do Siqueira tem bastante intervalos e tem muita coisa no registro agudo. Então, o Farkas, né, sobre o registro agudo, o que ele falava? Para a maioria dos trompistas, o registro mais difícil requer uma prática consciente e contínua. As notas mais agudas exigem, acima de tudo, uma embocadura forte e bem desenvolvida. Isso no segundo movimento, por exemplo, de uma das peças que eu trabalhei. Pode passar, próximo. Aí o Boucher, que é um efeito que a gente tem que estudar, que requer, né, bastante destreza técnica, se você tem que fazer com a mão, você tem que, no grave, ele se comporta diferente do agudo, né? Então, a gente tem muita utilização do Boucher no terceiro movimento do concertino para trompa e orquestra de câmara do Zesquier. Então, o Wendell Ryder também falava muito sobre o Boucher no método dele. Quando usamos o efeito Boucher, devemos nos lembrar que cada nota precisa de uma digitação especial para a razão da afinação. Teste é melhor para você. Então, assim, tudo que estava contemplado nessas peças, ela tinha embasamento teórico, certo? Eu estava fazendo essa verificação. Pode passar, próximo. Então, a minha pesquisa, resumidamente, né, eu trabalhei com 10 obras, né, nessa pesquisa de doutorado, e
E o que eu percebi dentro dessas 10 obras é que, em 100% dos casos, nós temos correspondência daquilo que a gente estuda normalmente numa metodologia diária, a gente encontrava nessas peças. E que, então, não tinha razão técnica musical para ela não ser abordada, não ser contemplada, que as pessoas não pudessem inserir, né, esse repertório consistentemente, né? Inclusive, ele é um repertório que pode ser usado para aperfeiçoamento, né? Hoje em dia, a gente tem muitos professores que usam dessa técnica, que até acreditam que a gente pode estudar a técnica mais diretamente focada no repertório, não tanto em metodologia, né? Então, foi esse o trabalho que eu fiz, né? Um trabalho que trata de 10 obras do cenário brasileiro, como a do Guerra Peixe, tem uma peça da Cátia Bona, que é a esposa do Bona, que sempre tocou, é camerista e sempre tocou, né, com metais, conhece muito da literatura, tem a peça do Ernest Mali, tem o concertino do Assis Republicano, que é um concertino de 1930, né, da década de 30, que pouca gente não sabe. Então, assim, a conclusão que eu cheguei é que não tem muito motivo para essas peças não serem utilizadas, a não ser a dificuldade, né, de acesso a essas partituras, que é o grande problema do Brasil hoje em dia, que é o arquivo. Você não tem essas partituras organizadas ou em bom estado de uso. A maioria precisa, sim, de uma revisão, de uma edição crítica, bem feita, né? Então, basicamente, foi o que eu fiz. Eu precisei mudar para o Rio de Janeiro para entender e conseguir ter esse repertório, porque os arquivos públicos né, do meu estado, que é São Paulo, não disponibilizavam isso. Então, essa é a grande questão desse repertório, basicamente. Mas de lá para cá, muita coisa mudou, né? A gente se organizou muito mais. Eu achei que houve uma crescente, um aumento, né, significativo dos professores de trompa, porque não necessariamente naquela época, todos os cursos que eu achei as emendas tinham professores atuando, né, na cadeira, e hoje a gente já tem um maior número de professores e que estão, sim, preocupados, né, com essa questão e fomentam bastante também a produção dentro da universidade com a parceria com as classes de composição, né, da própria universidade. Então, de lá para cá, basicamente, nós tínhamos, para trompa e piano, né, 63 peças, até o ano de 2011. De lá para cá, a gente já tem mais que o triplo, né? Então, são 10 anos aí que realmente, pelo menos, fico satisfeita, que eu acho que a pesquisa teve um certo reflexo, né? Muitas das pessoas para quem eu pedi a ementa e falei sobre o que eu queria falar, repensaram, mudaram e estão adotando mais esse repertório à medida do possível. Então, assim, fico bem contente que o cenário, apesar de uma mudança lenta, mas ela ocorreu, né? Ela tem um certo aspecto mais positivo do que negativo nesse sentido. Eu acho que eu acabei. Quer ver? Bota. Eu queria agradecer e estou aberta a perguntas. Esses são meus contatos. Se alguém quiser, esse é meu site. Lá
eu coloco um pouco da minha biografia, tem umas partituras que algumas das quais eu consegui editorar durante a minha pesquisa, tá em PDF, né? Tem também os arquivos sonoros dessa gravação, uma gravação que eu fiz para ilustrar mesmo esses trabalhos, né? Uma gravação antiga, mas minha, dessa época. E se tiverem alguma dúvida, quiserem me achar aí, podem ficar à vontade. Deixa eu voltar para cá. Voltei. Agora eu vejo todo mundo. Eu estava vendo o PowerPoint. Nossa, que jornada gostosa. Deixa eu dar uma olhadinha no chat como está aqui, que eu não estava vendo. Mas eu vou fazer algumas perguntas, assim, e vão conversando Munhoz, e todo mundo. Eu fiquei curioso, porque é o seguinte, tá passando muita coisa na minha cabeça como professor de trompete na universidade, né? E você viu que ali naquela, né, aqui existe o curso de trompa, né? Não existe professor de trompa, entendeu? Mas existe o curso de trompa e a questão da própria ementa mesmo, né? Que é uma... Ela está em aberta porque quem faz a ementa é o professor. Porque o professor que sabe essa questão, né? Mas é importante fomentar a situação do instrumento trompa no país inteiro, porque quando você coloca esses nomes na tela e pensa no território, é muito pouca opção para você se graduar como um trompista. Ou Sim. mesmo ter contato com o professor, é muito pouco, está muito centralizado, né? Então é uma coisa muito... Né? E é engraçado que a literatura, por exemplo, da trompa, trompa e piano, não é muito parecido com a questão do trompete, apesar de ter um pouco mais de produção pela própria popularidade, talvez, do instrumento, não sei. Mas é muito próximo esse processo da literatura, né, do instrumento, que coincidiu, eu fiquei pensando, porque no meu doutorado, eu tive a mesma estratégia que você teve, né, a minha pesquisa começou lá no bacharelado, e aí eu fui mestrado, doutorado, e trompete no Brasil, né. E aí, no doutorado eu também trabalhei com músicas para trompete e piano, né, parecido com o que você estava apresentando. E a grande coisa era, eu ficava pensando assim, como que eu vou escolher... porque eu estava contando, eu queria contar a história do Brasil em outra língua, né? Mas o trompete como personagem principal, eu tinha que escolher quais dessas peças que iam representar musicalmente, sonoramente, um período diferente da história do trompete, entendeu? E aí eu consegui lá 1800 eu acho que 50 e poucos, a primeira peça, depois 1890, depois Vila Lobos 1927, depois Oswaldo Lacerda, Vilano Cortes, aí você vai contando aquela história, a trajetória e me relembrou, você me fez eu pensar tudo que aconteceu nesse meu processo, achei muito legal, né? Esses métodos, porque é uma proposta muito interessante de você pensar, você recomenda ou você aplica eles de uma forma progressiva no aluno de trompa, esses métodos que você apresentou, ou esses métodos eles são específicos para a peça, entendeu? Não, eles são métodos de estudo. Exato, é como se fosse o Clark, como se fosse Luiz Maggio,
né? É uma metodologia direcionada para trompa que não é específico, né? É para técnica básica, geral. Entendi. Me deu vontade de sentar aqui, acabar, hoje é o festival, vou sentar e vou encomendar pela biblioteca aqui esses métodos para a gente ter. Porque eu pedi vários de trompete, porque é a minha literatura, mas eu vou pedir os de trompa para começar a ter esses livros aqui na nossa biblioteca específica. Né? Porque eu não acho que... Quando eu cheguei, agora dia 30 completa 4 anos, eu fui lá na biblioteca visitar e tinha um livro de trompete. E não é culpa de ninguém, é o sistema, entendeu? Mas agora que tem essa facilidade de entrar no sistema e pedir esses métodos, eu acho uma contribuição que eu vou deixar aqui vai ser montar uma biblioteca de trompa nesse curso, sem professor ainda. Entendeu? Por exemplo, para eu fazer uma crítica acadêmica, eu tinha que partir de algum lugar, né? Não posso partir de nada. Então, a única alternativa que eu tinha eram os documentos oficiais. Claro. Né? Nós sabemos que, obviamente, a ementa é algo, um norteador, ela não é algo rígido, né? Enfim, então não significa que você não possa alterar ou mudar, ou que você trabalhe com o seu aluno adequando às necessidades dele. Mas, como ela é algo muito flexível, por outro lado, como ela é algo também muito flexível, eu acho que realmente eu fui na LDB também para saber o que dizia sobre como que seria construída essa ementa. E lá dizia muito da diversidade, né? Então, falando de diversidade, de pluralismo, a gente percebeu que os documentos, eles não mencionavam justamente uma produção nacional, né? Um repertório nacional. Então, isso era uma lacuna grande para o estudante de trompa, né? Porque eu parto do princípio que você realmente não precisa gostar de tudo, nem tudo você se identifica como um repertório tradicional do seu instrumento, né? Existem peças que você gosta mais, existem obras que você gosta menos, você vai formando o seu repertório de acordo com a sua personalidade, com as suas possibilidades, enfim. E só que é muito como academia, né, é muito falho você não ter nenhuma menção de nenhuma peça com tantos, né, compositores e professores que se dedicaram a escrever e que fizeram desse repertório algo expressivo, né, para o estudo, para o desenvolvimento técnico também. Então, eu acho que essa é a grande contribuição, né? Abrir os olhos para uma coisa que não estava sendo tão vista naquele momento, né? Não estava sendo explorada. É muito interessante. E tem muitas coisas que tem que se coincidir para que essas posições... Eu não sei se todas as universidades que você mencionou têm um professor de trompa. Agora... Eu não sei se... Por exemplo, a Unicamp tinha, agora não tem. Não tem, pois é. Aqui, na verdade, nunca teve professor de trompa. O professor Enio, quando teve, me parece, o Reúne, ele era professor de trompete, ele era professor de metais, e aí com o Reúne, ele passou a ser professor de trompete e trompa, e aí ele conseguiu o concurso para professor de trombone, de metais graves. Aí professor de trombone e tuba, né? O curso de trompa, o professor Enio, até ele aposentar, eu não acho que ele teve nenhum aluno de trompa, não sei se teve. Eu acho que a política dele era: eu vou abrir o curso de trompa, mas eu não vou ter o professor para que se tenha um concurso. E eu sou trompetista. Imagina assim, banda do José Quirino, conservatório,
bacharelado em música, especialização em performance, mestrado em performance, doutorado em performance e tudo em trompete, eu sou trompetista. É claro. Entendeu? Entendeu o negócio? Então, mas é uma coisa que está muito conectada, né? E eu fico mais pensando assim, é, esse complemento, né? Chegando assim nas partes do tocar esse repertório mesmo, né? Não sei se eu estou falando demais, mas que é uma oportunidade única para eu falar com trompistas, né? Eu sei que tem uma certa diferença entre trompete e trompa no posicionamento ali, porque a extensão é maior, né? Então, assim, eu sempre vou nessa direção, porque uma coisa que eu observo dos colegas, assim, é que se você não tiver um contato com trompista, e mesmo aprendendo trompa, e ao contrário, você tem um professor trompetista que toca Arbans e Clark e o Stemp, você vai ter uma embocadura de trompete, não de trompa. Mas eu não sei aprofundar por ali, entendeu? Então mas a história, o repertório, a literatura, a prática, né, em várias circunstâncias, orquestra, banda, metal, trompete e trompa são, né, é uma coisa só, né, eu não sei se o Munhoz tem alguma coisa para acrescentar, porque me fez pensar muitas coisas aqui. O professor Clayton, o professor Enio teve 2 alunos de trompa, e eu fui um deles, então eu acho que esse encontro com a professora Valesca veio num momento maravilhoso, né, embora estejamos em pandemia, né, mas acredito que com esse seu trabalho, professora, teve muito contato de trompistas, né, e eu já quero deixar bem claro que, se a senhora autorizar, vai ter mais um, porque eu vou lhe procurar. Vai ser super interessante para mim, porque eu fiz o bacharelado, iniciei como trompete e depois mudei para trompa. E como o Clayton falou, o professor Enio era professor de trompete, né? Então, na época, eu comecei a ter contato com o Israel Correia, foi na época que ele veio para a OSPA, e Santa Maria fica a 300 quilômetros de Porto Alegre, né? Então, eu viajava para ter um contato mensal com ele, mas, mesmo assim, mesmo com o apoio dele, foi muito produtivo para mim, mas muita coisa eu passei batido. Eu não tive contato. Então, assim, depois de muitos anos, com essa questão de pandemia, com contato com lives, eu estou conhecendo coisas que eu deveria ter visto lá na época do bacharelado. E estou tendo contato agora, né? Então, eu vou ter que fazer uma mega reciclagem, um recomeço, na realidade, e desde já, se possível, conto com o seu apoio para isso. Porque Legal. eu tenho como meta também, e o professor Clayton está me ajudando bastante, para que a gente realmente expanda, né, aqui na região, o acesso ao instrumento, que os jovens tenham acesso ao instrumento, tenham conhecimento, conheçam a trompa, saibam que existe a trompa. Isso é uma das minhas metas. Eu conto com o apoio do Clayton, da UFSM, da orquestra, da banda, para que isso realmente aconteça. Bacana, legal. Tem uma coisa que eu fico sempre pensando assim, aqui no Rio Grande do Sul, eu falo principalmente daqui, mas em geral, mas principalmente daqui do Rio Grande do Sul. Se você conseguir trabalhar os fundamentos do trompista e fazer ele, deixar ele tocar nas várias grupos, possibilidades que tiver ao redor, e esse aluno florescer um músico performance com os fundamentos, aqui no Rio Grande do Sul não tem erro para um trompista, porque aqui é carente. Se você for de uma ponta à outra, você precisa de trompista tocando nos grupos, entendeu? Então, assim, nós temos bons trompistas no estado, Munhoz, o Rondinelli e outros da orquestra em Porto Alegre, mas esses já estão absorvidos pelo mercado, entendeu?
E a gente precisa de muitos mais trompistas aqui no Rio Grande do Sul. É engraçado, uma observação que... E é geral, né? Imagino que seja em todo lugar, não é? A gente tem uma... É muito cíclico, né? Por exemplo, quando eu fiz a pesquisa, a Unirio ainda tinha professor de trompa, hoje em dia está sem. Né? A UNB não tem professor de trompa ainda, depois que o Borromil se aposentou, não teve mais ninguém. Né? Em compensação, no Nordeste, a gente teve um movimento maior, né? É verdade. Em alguns lugares. Então, assim, a gente está vendo que é muito cíclico, né? Não é uma coisa muito... E depende muito também da comunidade acadêmica, né? Da demanda que se tem em cada região. Hoje em dia, se você for ver, tem muita gente migrando para Natal, porque a universidade, além de ser uma universidade muito boa, tem um professor que realmente movimenta ali o curso de trompa, que é o Radegundes, né? Então, muita gente indo para Natal para estudar, para fazer o bacharelado. Entendi. Então, tudo é muito cíclico e de momento também, eu acredito, né, nisso, assim, que aconteça. Então, minha intenção era mais realmente dar uma contribuição em relação à performance mesmo, né, as pessoas conseguirem, infelizmente, assim, ainda é difícil, né, ter acesso a esse repertório, né? Mas a gente tá tudo muito aqui no Rio, porque a primeira universidade do Brasil foi a UFRJ, né? Então, e a escola de música da UFRJ, que era a antiga Escola Nacional de Música, foi a primeira grande fomentadora, né, de trompistas no Brasil. Claro que a gente tem o Barroco Mineiro, mas aí é uma coisa a ser estudada à parte, né? Que a gente tem um repertório lá nessa época, né? Difícil também para trompa natural, de uma época diferente da nossa, né? E o meu trabalho trata mais do século XX, da trompa já moderna, né? Do qual a gente conhece hoje, mas também teve um fomento muito grande nessa época em Minas, né? E ninguém estudou isso ainda. A gente sabe que tem uma peça para duas trompas chamada Ladainha, que tinham dois irmãos que tocavam trompa e que é super difícil, assim. Então, é um repertório também que merecia uma atenção, né? Uma história que a gente pode resgatar também. Mas parece que tem aumentado também a procura, né, por cursos de graduação. Existem pessoas pesquisando mais trompa agora, de 10 anos para cá. Isso é muito, muito interessante, né? Você vê os cursos de pós-graduação com mais trompistas, ainda que um número inexpressivo, mas maior do que em relação a 10 anos atrás, por exemplo. Você durante essa pandemia, a orquestra em casa, não é? Sim. Como que você está lidando com a questão do... o nosso instrumento, a gente tem que tocar todos os dias os fundamentos, senão não vai funcionar. Como que está esse processo para você? Bom, assim, eu tento todo dia fazer minha ginástica, né? Mas às vezes o manejo do dia a dia não permite, assim. Então, eu estou tentando manter uma rotina, né? De estudo, de leitura. Também estou aproveitando um pouco para me dedicar
a um outro mestrado em gestão que eu estou estudando, né, em gestão cultural, que eu gosto também dessa área. Então, assim, a gente está tentando fazer o melhor que pode, né? Mas nem sempre é possível, tem que conciliar com o filho e tudo isso. Eu tenho o meu grande problema, quer dizer, se eu considerar que eu passei o primeiro, o segundo mês da pandemia estudando no meu apartamento, o grande problema é estudar em apartamento, né? Porque vizinho embaixo, o casal super, meus amigos ganharam um bebê de menos de 6 meses, então não dá para você ficar ali. Só que eu moro do lado do meu estúdio, então eu venho praticar no estúdio, mas assim, essa pandemia está mostrando que nós, instrumentistas de metal, a gente tem que considerar a questão do tocar, porque é difícil para quem está ouvindo ouvir um instrumentista de metal estudando fundamentos, porque a gente não estuda música o tempo inteiro, a gente estuda flexibilidade, a gente estuda escala, a gente estuda... Então, você ficar ali na sala e o vizinho ouvindo é chato para ele, mas também é chato para a gente saber que ele está ouvindo. A gente não consegue concentrar. Entendeu? É verdade. Eu acho que o grande problema é a concentração, né? Está sendo um grande desafio para todos se manter concentrado. Eu também, no começo, assim, fiquei muito preocupada com algo que é o excesso, né, de informação, porque a gente está utilizando um único meio, né, para se comunicar, que é o meio possível, que é a internet, os computadores. Mas, de certa forma, também, eu acho que esse excesso de informação, ele não é muito saudável. Então, esse excesso de coisas, né, que a gente está sempre muito na frente do computador, muito na frente da televisão, no celular. Então, assim, eu, basicamente, para tentar realmente desacelerar, assim, estou fazendo o básico, arroz com feijão, para não me causar mais ansiedade, né? Porque é muita coisa acontecendo. Aí você quer dar conta de tudo e não consegue, porque não tem como. Verdade. E ao mesmo tempo é um amadurecimento, né? Porque quando você... não dá para tocar todo dia, mas a coisa está indo para o subconsciente e está amadurecendo de outra forma. Então você pega mais maduro, né? É engraçado esse processo todo, né? Muito engraçado. Existem... Bom, a gente vai... Daqui a um tempo vão ter estudos, né? A gente vai saber como é que isso... Qual vai ser o resultado disso tudo, né? O que você acha, assim, tem alguns alunos de trompete aqui, né? Pergunta de um trompetista. A gente trompetista o tempo inteiro está ensinando o trompista, né? Alguns cursos aí eles chamam até de high brass, né? Mas o que você observa que os trompetistas têm falado para os trompistas que deveria ser repensado como um trompista? Bom, não sei se eu vou saber responder essa pergunta. Apesar de ter sido iniciada na trompa por um trompetista, né? Por meu tio. Eu acho que o começo, né? Ele não é tão delicado se você já é um trompista, digamos assim, trompa aguda natural, né? Que hoje a gente tem bastante especialidade aí nesse meio. Então, acho que você acaba eu fiz, né, Claude Gordon, eu fiz Luiz Maggio, eu faço até hoje, gosto, Clark. Então, são métodos uma metodologia que serve muito para a trompa, né? Agora, acho que a maior dificuldade
não só para o trompetista que ensina trompa, mas para o trompista também, que começa a ensinar o próprio instrumento, é quando você, de cara, você vai ensinar a pessoa e ela, de cara, ela toca como um trompista grave. E aí a gente também esbarra na falta de metodologias específicas de iniciante para esse estudante, né? Eu acho que o trompete, eu não tive problemas com a minha iniciação, assim, em relação à tessitura, a pensar, mas chega um momento em que realmente a gente precisa de um professor especialista, porque aí o escopo, né, do instrumento, ele aumenta, e o trompetista, ele não tem muitos artifícios, tem diretrizes que não mudam, né, como respiração, os fundamentos básicos, eles realmente não mudam, mas eu acho que existe algo na natureza da trompa que é um pouco diferente, principalmente em relação à quebra de embocadura, que a gente tem que estudar, porque a extensão é grande, cada pessoa tem a sua quebra em um registro, né? Então, nesse momento, quando o trompista começa a ter esse tipo de dificuldade, talvez um professor trompetista não consiga ajudar, se ele não compreende realmente na totalidade o que significa isso. Mas até um determinado grau, eu acho que a gente tem aí no país, por exemplo, muita gente que começou com trompete, mudou para trompa e que teve essa experiência anterior, né? E o resultado é mais positivo do que negativo. Eu acho que é muito peculiar e muito particular, né? De situação para situação. Sim, é interessante. E a questão, né, tanto dos fundamentos talvez sejam parecidos, apesar da quebra, mas a gente toca com uma mão, vocês tocam com a outra, e uma da mão de vocês está dentro da campana, eu não sei o que fica fazendo ali dentro, mexendo, e aí tem um movimento ali, entendeu? Mas o trompetista não tem essa experiência, né? A mão da campana tem basicamente duas funções, né? A primeira é segurar, né? Que foi quando a trompa mudou, virou um instrumento efetivamente musical no período barroco, e aí ela mudou de posição, né? Então, para você sustentar o instrumento, basicamente, a primeira função, e a segunda função é para afinação, para fazer os efeitos de sonoros, né, tipo boucher, cuivré. Então, você tem esse recurso, né, de abrir e fechar a mão, né, que é uma técnica que foi descoberta também nessa época, quando eles colocaram, o Hampel colocou um chumaço de algodão na trompa e percebeu que isso mudava o tom. Então, né, a técnica de mão, na verdade, é uma herança da técnica de mão da trompa natural, quando ele descobriu que o instrumento podia tocar cromaticamente com a abertura e o fechamento do pavilhão. Então, enfim, é basicamente para isso. Muito interessante. Nossa, eu não sei se Munhoz, alguém tem alguma pergunta? Eu queria fazer mais uma perguntinha, aproveitar. Na realidade, eu acho que são duas perguntas em uma. Sobre a questão, professora, da trompa em Fá e trompa em Si bemol, como é que a senhora vê essa questão da trompa, digitação, o que tu aconselhas, no caso, na nossa rotina diária e também para iniciantes no instrumento. E também eu pediria que posteriormente a senhora falasse um pouquinho da trompa, a posição de trompa na orquestra. Nós temos uma orquestra aqui estudantil, mas eu queria ouvir um pouquinho sobre o que tu pensas quando está na orquestra, interação da trompa com os outros instrumentos, sonoridade, como é que nós devemos pensar? Bom, sobre a trompa em Fá e trompa em Si bemol. Bom, o nosso instrumento, ele é um instrumento, a gente considera ele que ele é em Fá, né?
Então, si bemol é um recurso muito bom. Eu iniciei tocando só trompa em Fá, e depois eu passei a usar um instrumento duplo, né, e eu uso, hoje em dia, né, já usei muito mais o instrumento em si bemol, porque aí você tem uma tubulação muito menor para dar conta, né, mas não dá para tocar tudo, né, profissionalmente, né, o repertório e a orquestra exigem que você domine um pouco dos dois, né? Tem gente que só toca trompa em si bemol atualmente, mas eu gosto, eu trabalho com música de câmara também, então eu uso as duas trompas tocando, depende, às vezes preciso de um recurso de timbre ou de um recurso de afinação, e aí eu opto pela posição de Fá ou pela posição de si bemol. Eu acho que é muito específico do que você está fazendo. Agora, estudando todo dia, eu faço fundamentos básicos, eu estudo Fá também, e estudo si bemol também, né? Porque a trompa em Fá é uma trompa maior, requer mais ar, então, como estudo, é muito interessante. Mas tocando, eu uso as duas, depende. Ou para afinar, ou para recurso de timbre. Às vezes você toca com um colega que não, seu timbre naquela posição, não timbra com o instrumento dele, ou não afina, e você tem que, né, ter esse recurso de mudança. E sobre a trompa na orquestra, eu acho que a trompa, ela é um instrumento que, por possuir tantos harmônicos, né, na minha concepção, ela quase que faz um elo, né, entre um amálgama, né, e isso confere, esses tantos harmônicos conferem uma sonoridade tão peculiar a ela, que para mim ela faz um amálgama entre os instrumentos de corda, sopros, né, e tanto que ela transita bem, se você for ver a literatura, né, a literatura embasa esse pensamento. A trompa sempre combinada com cordas, né, trompa e quarteto de cordas, a trompa sempre combinada com sopros, no quinteto de sopros, a trompa combinada no quinteto de metais, né, então a gente está sempre presente, né, em muitas formações, isso dá um caráter muito eclético ao instrumento, e eu acho que isso ajuda, né, nessa ligação. Não é à toa, por exemplo, que Brahms, se você pegar as sinfonias de Brahms, você vai ver que ele sempre tem passagem de trompa com o violoncelo, sempre, sempre. Ele sempre ou dobra coisas, ou dialoga, né? Isso faz uma amálgama muito interessante. E quanto a posicionamento de naipe, se é isso que você me perguntou, não sei, vai depender muito, sabe? Às vezes, não só em função do espaço físico que se tem, mas em função do próprio repertório. Às vezes é interessante tocar em linha, às vezes é interessante tocar 2-2, mas, em geral, isso depende muito do espaço físico e do gosto, né, do naipe, assim, ou do chefe de naipe. Na minha orquestra, por exemplo, a gente tem um problema de espaço. Então, a gente testa, às vezes, o que dá para testar em linha ou o que dá para testar em 2-2, aí é muito a gosto, né, daquilo, como o naipe se sente melhor, assim, não tem uma regra, né, específica para isso, eu acho, depende muito da sua realidade e de experimentar, né, normalmente a gente toca ali, você olhando de frente para o palco, a gente toca do lado esquerdo, mas já fizemos experimentos de tocar do lado direito também. Então, é muito particular, né? Saber como soa, experimentar o repertório que toca. A gente tem que sempre considerar só que a gente tem a campana para trás e que os rebatedores sempre seriam bem-vindos, né? Então,
nem sempre é possível ter rebatedor. Lá na minha orquestra a gente conseguiu rebatedor agora, só de acrílico. Então, é importante. Eles ajudam mesmo. Eu estou falando aqui com o maestro Tita, compra os rebatedores porque é um investimento que todos vão agradecer. A gente não tem aqui. É verdade. O nosso palco mesmo é gigante, né? De um lado aí, para o teto também, né? O palco do centro de convenções. Não tem nem os rebatedores atrás para diminuir o teatro, né? Para diminuir o palco, né? Fazer o fundo ficar mais para frente, mas também não tem um dos instrumentos. Aí o som vai lá para o fundo, sobe 4 andares. O problema é que chega sempre atrasado, né? Porque a gente tem os instrumentos que tem a campana direcionada para frente, né? As cordas também, geralmente a projeção é muito mais para frente, então a gente, além, o rebatedor ajuda, além de não atrasar muito, né, em relação ao que está sendo tocado, mas a gente toca mais confortável também, porque recebe o retorno daquilo que está tocando, então, em termos de dinâmica, ajuda também para você. Geralmente, quando você não tem, né, o som dissipa, você acaba tocando mais forte, sem necessidade. Sim, é isso aí. Ô, Valesca, eu queria te agradecer muito a sua disponibilidade, sua generosidade de participar do 35º Festival de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria. A gente está naquela expectativa linda de que no próximo a edição do festival vai ser presencial, lá em Vale Benetton, a gente tomando um chimarrão lá, para quem conhece a cidade, não só no festival, mas também na universidade, aqui durante o ano acadêmico. Você vai ser sempre bem-vinda Obrigada. a apresentar seus trabalhos na trompa. A gente carece dessa informação, e você é uma pessoa super acessível, super bom estar falando com você. Então, obrigado por esse tempo, obrigado a todo mundo que está presente. Hoje, no fim do dia, a gente tem um recital que alguns professores aqui do curso de música colocou, né, para o concerto de encerramento do festival, mas foi um prazer, assim, eu trazer, né, essa possibilidade de nos educarmos com a trompa, porque a gente não tem a trompa aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado, Valesca. Eu que agradeço mais uma vez o seu convite da professora Vera, e desejo vida longa ao festival e que realmente no próximo ano a gente possa, né, tá aí tendo uma edição presencial, que é tão importante para a gente, né, que toca das artes performáticas, né? Muito importante essa presença. Obrigada a todos que estiveram aqui, que disponibilizaram o seu tempinho para me ouvir. Obrigada. Um abraço a todos, viu? Até a próxima. Prazer. Pena que acabou. Um abraço.